Olá, bem-vindos a mais um Dois Dedos de Conversa. Depois da Patrícia Matos, hoje recebemos outra cara da TV. Da informação, mais ou menos, do cinema. É o Vítor Moura, apresentador e também editor do programa Cinebox. É, no fundo, o português que tem o privilégio de falar com as caras mais famosas de Hollywood. Ele vai estar hoje aqui connosco à conversa e espero que estejam desse lado. Vítor, bem-vindo. Obrigado por aceitares o convite e estares aqui, tirares, digo tu mesmo que dizes à Patrícia, tirar 45 minutos de um sábado não custa nada. Para ver um programa que é visto por 50 pessoas é algo que merece mesmo o meu agradecimento. Não, obrigado. Vítor, és o jornalista de cinema ou um dos jornalistas de cinema mais conhecidos do país. Eu diria que és mesmo o mais conhecido. É fácil para ti ir ao cinema sem ser interrompido pelas pessoas? É relativamente fácil. É? É, sim. As pessoas aqui... Não são chatas, não fazem muitas perguntas? Não. Percebo que muitas vezes sou reconhecido, mas não, as vezes em que as pessoas me abordaram, ou me interromperam, ou quiseram falar comigo, foram muito poucas. E mesmo que tivesse acontecido, eu não me encomendaria, porque tendo um trabalho público, é normal que as pessoas reconheçam e eventualmente queiram falar sobre isso. E se quiserem, terei todo o gosto em falar, não me incomoda nada. Não é? Isso faz parte do ofício. Não tenho assim mais experiências para contar. Uhum. Então, do facto de seres figura pública, não há esse lado menos bom ou há? Não sinto. Não? Não sinto. Talvez porque o trabalho que eu faço, embora as minhas reportagens passem no canal jornalista, em horário nobre, no Jornal das 8, a maioria do meu trabalho, ou a grande parte do meu trabalho, é um trabalho de um canal de cabo, a TV24, que tem uma expressão incomparável com um canal jornalista, como a TV. Portanto, o público potencial é relativamente menor. Mesmo que fosse um programa que estivesse no horário nobre da TV, eu acho que teria exatamente o mesmo comportamento. Eu nem sequer penso nisso quando saio à rua, e quando vejo que as pessoas me reconhecem e me abordam, tento ser simpático, porque é naturalmente assim que eu sou. Acho que faz parte. Mas eu noto nesse aspecto e na forma como lidas com a tua imagem, com o facto de seres uma figura pública, que prezas, no fundo, acredito que todos prezem a sua privacidade, mas tu tens um cuidado, não diria que redobrado, mas tens um certo cuidado também com a forma como te expões. Sim. Sinto isso ou não acontece muito isso? Sim, porque lá está, eu acho... Sempre entendi o meu trabalho apenas como uma parte da minha vida, não como a minha vida. Uhum. Não é? Eu não vivo para trabalhar, trabalho para viver. Dá-se o caso agora de meu trabalho ter uma exposição que se calhar o trabalho que eu tinha na rádio não tinha. Se calhar não tinha de todo. É outra escala, é outro impacto. E portanto, assim sendo, é normal que as pessoas me reconheçam, lá está, como dizia há pouco. Mas por outro lado, isso não me inibe e não cria em mim uma espécie de cuidado acrescido naquilo que eu faço ou naquilo que deixo de fazer. Mas por outro lado, também não me sinto obrigado ou estimulado a partilhar tudo aquilo que acontece. Não é? Uhum. Eu tenho a minha vida, tenho a minha família, tenho a minha vida privada, Claro. tenho os meus amigos, tenho as minhas rotinas e não sou daquelas pessoas que estão sempre a dizer onde é que estão a fazer o quê com quem. Faço isso de vez em quando, porque gosto também de partilhar algumas coisas com amigos, mas esse não é um objetivo. Portanto, desse ponto de vista do marketing pessoal, se calhar sou mais tímido que muitos outros colegas, não é? Se quisermos usar essa expressão. Sou mais reservado, sim, concordo. Mas não é uma coisa que eu faço de forma consciente, é natural em mim. Eu naturalmente sou mais low profile do que high profile. E, portanto, a minha personalidade de alguma forma contamina essa forma de estar na televisão e fora dela. Até porque a televisão, lá está, neste momento é o meu trabalho, mas pode não ser para sempre. Não foi até há alguns anos e com certeza não será para sempre. Dá-se o caso agora de ser uma figura pública que trabalha na televisão, mas se deixar de ser... Sim, tu começaste, aliás, na rádio e é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer aos nossos convidados. Quando começaram o percurso na rádio, é que sinto que há sempre o bichinho que ficou. Sim. E a pergunta que faço sempre é, havendo a oportunidade de um dia voltar à rádio, voltarias? Por que não? Sinto que é uma paixão que fica para sempre, porque começou quando eu ainda era adolescente, eu estava a estudar na escola secundária em Porto Alegre, portanto comecei a brincar um bocadinho às rádios na Rádio Porto Alegre, nessa altura. Começaste com que idade? Tinha 15, 16... E é interessante porque na altura já estava assim com uma voz um pouco grave e quem me ouvia na rádio depois não conseguia perceber como é que um miúdo de 15, 16 anos já tinha aquela voz que eu tenho hoje, no fundo é a mesma, não é? Mas é assim porque o meu pai e o meu irmão também têm vozes muito graves, é de família, não há aqui nenhuma... Obviamente que há depois uma técnica que se aprende, mas o timbre é único. Mas a tua voz é irreconhecível, que eu quando o
o Vítor, tal como a Patrícia Matos, tal como o Luís Filipe Borges, que também já passaram por cá pelo blog, foram meus professores num curso de apresentação de rádio e televisão que tirei. E no fundo, quando falo com pessoas sobre esse curso e pessoas que te conhecem e sabem quem é que tu és, referem sempre o facto de teres uma voz extraordinária. Pronto, Isso é incrível. Haja alguma virtude, não é? Isso é incrível. Há pessoas que se destacam, se calhar, não tirando o resto, não é? Claro, Mas as pessoas também não percebem muito de apresentação e de postura, não é? Portanto, referem sempre a voz. Eu percebo, é um cartão de visita, não é? Há pessoas que nós identificamos pela imagem, outras pela voz, outras pela forma de escrever. Eu acho que tenho a sorte, se calhar, de ter esta voz e ter também um percurso que fui construindo de ano a ano, ano após ano, com muito trabalho. Mas em relação à tua questão da rádio, de facto foi uma paixão que começou cedo e que, enfim, me deu energia e entusiasmo para tentar explorá-la ao máximo e felizmente consegui. Fiz muitas coisas em rádio, fui repórter, fui pivô, fui editor de sociedade, editor de cultura, chefe de redação, tive a meu cargo a direção do Rádio Clube Português durante um ano, que foi um projeto muito ambicioso e talvez um dos maiores e mais interessantes e impactantes que eu tive na minha vida profissional. Mas, entretanto, as coisas mudaram por várias circunstâncias e hoje estou na televisão. Olho para a rádio com alguma nostalgia. Mas é pena que o público não dê valor a esse tipo de projetos, não é? Eu acho que, enfim, há muitas circunstâncias que explicam porque é que os projetos avançam e não avançam, não é? Mas eu acho no caso do Rádio Clube, por exemplo, que fazia parte da Média Capital, não deu lucro. Portanto, sim, era um projeto que tinha ali algumas questões. Mas, em todo o caso, em termos profissionais, foi muito desafiante. Sim. Eu guardo muito essa experiência e fico muito agradecido pelas oportunidades, obviamente. Se um dia, amanhã, daqui a uma semana, surgir outra oportunidade de fazer rádio, porque não? Acho que faria com o mesmo prazer e o mesmo gosto. Agora, tudo depende do contexto, do projeto, do objetivo. Fazer nesta altura da minha vida, acho que já não faz sentido. Não vale a pena, que ser algo muito interessante. E depois, há aqui, por outro lado, um senão sobre esse eventual regresso à rádio, que eu gosto muito daquilo que faço hoje em dia a televisão e, portanto, a acontecer, eu nunca trocaria uma coisa pela outra, provavelmente seria simultâneo, não sei. É ver o que é que acontece. Eu não estou ativamente à procura, mas se surgir uma proposta, quem sabe. Muito bem. És, no fundo, não é fanático a expressão, mas és um fã do cinema. Fanático. Fã é mais simpático, não é? É defeito profissional e gosto pessoal. Sim, do cinema há muitos anos. Aliás, já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso e a tua paixão pelo cinema vem desde sempre. O que é que te fascina tanto nessa arte? As histórias, sobretudo. Há uma coisa que, por exemplo, os criativos da Pixar, aquele estúdio de animação, que hoje é um dos mais respeitados do mundo, costumam sempre dizer, quando eu os entrevisto, que não importa aqui o grau de sofisticação da imagem ou as tecnologias que se usam na animação das histórias, se as histórias que queremos contar não forem histórias cativantes e que cheguem às pessoas. E isso é algo que eu transporto para todo o cinema, ou seja, por mais estrelas que um filme tenha, por mais valores de produção que o filme tenha, por mais orçamento que tenha disponível para gastar, se as histórias não fizerem sentido, se não forem cativantes, se não forem empolgantes, se não chegarem ao público, qual é o sentido disso? E eu, em termos profissionais, tenho muito essa preocupação de perceber até que ponto é que as histórias são eficazes quando querem chegar às pessoas e também de que forma é que isso acontece. E, portanto, até do ponto de vista pessoal, isso para mim é o mais relevante, é perceber se as histórias fazem sentido e se são bem contadas. Quando não fazem sentido e são mal contadas, eu acho que os filmes não têm tanto impacto, tanto sucesso. E, portanto, e depois, sobre isso também exerço um critério editorial, não é? No meu programa não falo dos filmes todos, falo daqueles que eu acho que são mais interessantes e isso acaba por condicionar também o meu trabalho. E falando de bons filmes e da tua experiência enquanto espectador de cinema, quais são, sei que não há um filme que tu nomeies como o filme da tua vida, mas 2 ou 3 filmes que tenham sido os que mais te marcaram? Assim, de repente, é sempre uma pergunta difícil essa. É sempre difícil escolher. O filme eu sei que não há, portanto fui um bocadinho mais abrangente. Não há porque há filmes que me impressionam porque naquele momento eu estava ou mais suscetível ou mais interessado naquele tipo de história. Há um género que eu gosto muito que é o género de espionagem. Por exemplo, há pouco tempo vi o Red Sparrow com a Jennifer Lawrence e gostei bastante. Acho que é um filme que está muito bem construído e ela vai muito bem na personagem. Depois, num outro género, se calhar um dos que mais me marcou até hoje foi o Inteligência Artificial, do Spielberg, que já tem uns anos. É uma história
é futurista, mas ao mesmo tempo muito humanista. Fala muito da relação entre mãe e filho, e foi uma história que marcou bastante nessa altura, e é talvez um dos filmes mais injustiçados no percurso do Spielberg, porque não passou despercebido, mas há outros que são muito mais valorizados, e quanto a mim, injustamente, para mim esse é um dos melhores que ele já fez até hoje. Sim.